Bom, nós estamos trabalhando a relação dos espíritos no além-túmulo, né? Depois do plano espiritual. Depois da passagem do plano material para o plano espiritual, né? E agora nós chegamos numa fase que todo mundo fica aguardando, né? Será que nós vamos reencontrar as pessoas que nós vivemos enquanto estávamos encarnados? Como vai ser essa relação? Como nós vamos nos conhecer, nos reconhecer? Nós vamos seguir juntos? Não vamos? É ideal que sigamos ou não? Então, geralmente a gente tem muito isso, né? Não, quando desencarnar vai estar todo mundo junto, a gente vai se encontrar lá, vai formar uma família lá. Então é isso que a gente vai entender. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Se você for dar aula lá em cima, aciona. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, nós fizemos no último encontro a questão 283, né? Só para nós lembrarmos aqui, ó. Podem os espíritos já desencarnados, né, reciprocamente dissimular seus pensamentos? Ou melhor, podem ocultar-se um dos outros? Nós podemos ficar ocultos um ao outro? Nós podemos não ser perceptíveis um ao outro? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos, ou seja, os mais elevados podem ver tudo. O que está acima da nossa categoria vê tudo que está acontecendo. Diferente não é o mesmo pela limitação material que muitas vezes o espírito ainda tem, né? Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui uma regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazer. Então, os espíritos mais elevados podem se fazer não perceptíveis se ali tiver um objetivo maior, né? Ou para ajudar, para instruir, por algum motivo. Diferente os inferiores, que os superiores podem o ver. Porque se não fosse assim, como poderia eles auxiliarem, inclusive, os inferiores? Então, eles precisam ver, não com os olhos físicos, lembra disso, né? Essa percepção, para que possa, inclusive, auxiliar. Então, agora, na questão 284, nós podemos nos pensar aqui, né? Ó, bom, nós desencarnamos. Enquanto encarnados, eu, Leonardo, então quando eu falo do Leonardo, vocês vão pensar na fisionomia do Leonardo. Aqui na Terra nós temos a impressão digital, nós temos a íris, nós temos a cor do cabelo, a cor da pele, enfim, um monte de características que nós olhamos e sabemos, bom, aquele ali é o fulano de tal. Porque visivelmente, pelos olhos, nós conseguimos identificar isso. Mas chegando ao plano espiritual, como que nós vamos nos identificar? Primeiro, na questão anterior diz que às vezes espíritos de ordem mais elevada não vão ser visíveis, por algum objetivo. Então, às vezes, os mais inferiores não vão conseguir ver os superiores. Mas e como se vê? Porque se os olhos físicos ficaram, tá bom pelo pensamento, mas como? Em características, mas não tem. Pela formação da ideia, pode até ser, mas é difícil. Então, quando nós estamos encarnados, as nossas características estão aonde? No corpo físico. Nós nos identificamos pelo corpo físico. Vamos entender como espírito agora. Nós fizemos a passagem, desencarnamos, morremos. E aí? Tá. Então, como pode... Então, Kardec quer saber qual é o mecanismo para isso, né? Então, como pode os espíritos, não tendo mais corpo... Então, lembra, desencarnamos, morremos, o corpinho fica, o espírito mantém. Aonde? Aqui mesmo. Não vai passar nada, pegar a gente, levar para outro lugar, isolado, com uma... Não.
plano espiritual é aqui. Morremos, o corpo ficou, o espírito está aqui. Tudo bem até aqui? É ilógico a gente não pensar dessa forma. Que eu vou ter que parar, meu corpo caiu aqui e o espírito vai ficar parado, preso aqui, alguém pega para levar a gente em outro lugar. Tá? Então vamos lá. Então, como podem os espíritos, não tendo mais corpo, constatar sua individualidade, reconhecer a identidade própria e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Bom, aqui tem um ponto, né? Porque muitas vezes a gente imagina, bom, o espírito é luz. Eu junto luz com luz com luz com luz, dá luz. Se eu unir um monte de luz na escuridão, por exemplo, eu acendo lá, dificilmente eu vou entender de qual lâmpada aquele raio luminoso está saindo. Também Kardec está perguntando, porque lembra que existiu uma ideia de que todos voltavam para um reservatório comum, para um todo. Então, uma vez de que o espírito morre, desencarna e mantém a sua individualidade, a sua personalidade, como que ele se distingue, como que não confunde um espírito do outro, porque uma coisa é eu, Leonardo, saber que sou eu, mas aí como que os outros espíritos vão ver e saber que eu sou Leonardo? Como que se distingue dos outros seres espirituais que os rodeiam? Por que rodeiam? Porque nós estamos vivendo numa comunidade, uma convivência, a relação no além-túmulo. Há uma relação espiritual. Nós não vamos ficar isolados um do outro. Constatam sua identidade pelo perispírito. Então eles se reconhecem pelo perispírito. Se enquanto encarnado eu tenho um corpo material, lembra quando Kardec vai trazer lá atrás que o homem é constituído por 3 partes? Espírito, perispírito e o corpo material. Quando nós desencarnamos, o corpo fica, o espírito e o perispírito mantém. Então o espírito tem um corpo espiritual, que é o mesmo corpo que modela o corpo físico, inclusive. Que ele está em relação com o pensamento do espírito. Lembra quando nós estudamos lá atrás? Então o corpo do espírito, corpo espiritual, ele é o resultado do pensamento do espírito. É o pensamento do espírito que modela ele. E a partir daí é que ele modela o corpo físico. Constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros. Então eu olho o perispírito, aquilo que está sendo imprimido no perispírito, vamos dizer assim, ou manifestado ou expresso pelo perispírito, eu vou olhar aquele espírito e falar, aquele espírito é o Nivaldo. Se eu convivi com o Nivaldo, eu vou olhar o corpo espiritual do Nivaldo e falar, aquele é o Nivaldo. Como faz o corpo entre os homens. Aí, daí numa outra encarnação, ele vai ter o perispírito do corpo dessa outra encarnação. O perispírito é sempre um só. Imagina assim, imagina na escola. Eu tenho uniforme. Aí uma hora eu saio da escola, eu vou ter que tirar o uniforme. Eu não vou mais naquela escola, eu não visto mais o uniforme. Mas o que está dentro do uniforme continua sendo a pessoa, o espírito. O corpo seria o uniforme, né? Eu tiro e eu mantenho o mesmo perispírito. Porque ele está moldado à ideia do pensamento do espírito. Então, quanto mais evoluído é o espírito, quanto maior o progresso espiritual, menos materializado é o corpo espiritual. Tá? Me tira, então, uma dúvida. Um determinado espírito um pouco mais elevado, ele se apresenta para outros espíritos não tão adiantados. Só que, para que cada um desses espíritos possa reconhecer ele consegue
fazer com que vejam perispíritos diferentes, né, ou pelo menos formatos diferentes, ou é o mesmo para todos? Que nem, por exemplo, aqui todo mundo vê o Léo, né, digamos assim, no perispírito. Só que digamos que um aqui conheceu você somente em outra encarnação, então para te reconhecer teria que ser em outro formato. Dá para fazer dessa forma? Em outra aparência. Isso, aparência. Vamos falar isso. Sim. Nós trabalhamos tempo atrás, eu ia trazer hoje, falei, mas não vou trazer, que nós falamos já umas 2, 3 vezes, aí eu não quis trazer. Que é o que chama de fotografia do pensamento. Nós temos isso lá na Gênesis e tem isso lá em Obras Póstumas também. Que quando você... Não existe, lembra que nós falamos do tempo? Eu trabalhei isso na Gênesis pouco tempo atrás também. Não existe passado, não existe futuro. Isso não é filosofia, isso não existe. Define, vamos voltar no passado, volta. E vamos adiantar para o futuro, vamos? Então não existe. Mas o passado você não tem a lembrança? Você tem a lembrança, você tem o que, mas ele existe? Eu consigo voltar? Não. Então tudo é presente? É meio maluco a gente pensar isso. Eu não consigo voltar no passado nem adiantar no futuro. Sempre vai ser, sempre é presente, o tempo é presente. Esse negócio de passado, futuro, é condição humana. Só para aprender a conjugar o verbo. Isso, porque o tempo é sucessão de coisas. Então, quando você tem a fotografia do pensamento, está arquivado toda essa vivência naquele momento. Quando eu vou conversar com o Jean me conheceu quando eu tinha a aparência tal. Essa é a aparência que eu vou me parecer. Nunca assim, mas quem é você? Eu era o Leonardo. Mas tá diferente, eu não te conheço. Não, mas eu era. Dependendo das reencarnações. Você foi N pessoas, cada um que vier com a sua vai ver você daquela Vai me ver daquela forma. E, por exemplo, vamos dar um exemplo, você é criança, aí sua bisavó morre, ela lembra de você como criança. Mas ela vai te ver com aquele rosto. Ela pode te ver como criança. Ah, entendi. Se você não reconhecer, ela vai trazer esse pensamento para você lembrar. Ela não viu você crescer, então a imagem que ela tem, ela vai... Fotografia do pensamento. Tá. Boa. Tá? Tá? Entendeu? Tranquilo por enquanto? Vamos devagarzinho. É o perispírito, é o corpo espiritual que consegue trazer essa individualidade. E esse espírito, eu, Leonardo, desencarnei, embora eu esteja em sociedade com outros espíritos, é possível olhar através do perispírito e falar, Leonardo está ali. Mais ou menos isso. Certo? É através do corpo espiritual que nós vamos nos distinguir. Vamos pensar. Vamos lá. Está todo mundo meio assim. Quando nós estamos dormindo, quem está dormindo? O corpo. Sim. O espírito está aonde? Vagando. Viajando. Mas e aí? Como que é isso então se o corpo estava lá? Porque o corpo espiritual é que está no plano espiritual vagando nesse que eu estou falando de exemplo. Se a aparência fosse o corpo, quando nós vamos dormir então, fala, bom, então ninguém vai nos conhecer mais. Qual que é essa aparência? É uma luz? Só uma luz? Então, mas você não vai reencarnar diversas vezes e cada vez você não vai ser o Leonardo Santos, cada vez vai ser um. Como vai ser reconhecido? Cada reencarnação após... Imagina assim, ó. Imagina que eu sou esse livro. A analogia é meio ruim, mas vamos lá. Você me conheceu nessa fase aqui. A Helena me conheceu nessa fase aqui. Eu sou o livro. Ela vai reconhecer você assim e eu vou reconhecer da outra forma. Tá aqui. O Gustavo vai pegar aqui. Se ele me reconheceu aqui. Não tem como falar assim, não é o mesmo livro. Não, é o mesmo livro sim. Em etapas, em sucessões de aprendizados diferentes. Sempre o livro. Mas daí, por exemplo, quando... É a capa diferente. Quando, por exemplo, os espíritos que
livros tem um nome, certo? Certo. Ele era isso quando era encarnado? É esse mesmo nome quando era encarnado? Essas pessoas que psicografam? É. Quando assinam o nome? Isso. Sim, sim. Então, e quando ele aparece, ele é chamado também pelo nome que ele era reencarnado. Na encarnação, é. Continua, ele tá Porque o pensamento seu, por exemplo, vamos pensar que você vai fazer uma evocação de um espírito. Vamos pensar num espírito bem antigo, vai, vamos lá, gente, me ajuda aí. Santos Dumont, não está tão antigo, mas vamos lá. Se eu fosse fazer a evocação de Santos Dumont, né? Vamos lá pedir para o anjo guardião de Santos Dumont, olha, Santos Dumont tem condição de falar com a gente hoje? Ah, tem. Tá. Ou tem condição de repente ele fazer uma aparição, materializar-se aqui? Tem. Com qual aparência ele vai aparecer? Santos Dumont. Chapeuzinho, Um chapéuzinho, é isso aí. Ele é isso. Ele tem um chapéu lá, aonde tem uma loja de ele comprar essas coisas. Ele está projetando avião. O Leonardo, tem o caso do Emmanuel, né? Que ele aparecia como Publius Lento, porque ele não era uma boa encarnação, mas ele se identificava com mas era a marca, a que marcou a transformação dele. Foi ele, né? Exatamente. Você já viu uma materialização? Não, nunca vi. Queria ter visto, mas não vi. Depende da condição também, né? Vamos pensar, né? Vamos devagarzinho, nós vamos chegar lá, vai, ó. Então, na questão 150 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos ela lá atrás, ó. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Então, quando nós partimos para o plano espiritual, morremos, nós continuamos sendo nós mesmos? Sim, jamais a perdemos, né, a individualidade. O que seria ela se não a conservássemos? E aí Kardec perguntou, como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Qual é a dificuldade nossa? Nós estamos querendo materializar o espírito. Eu preciso ver, nós estamos tentando materializar uma coisa que é espiritual, não é material. Lembra lá no começo? Princípio material, princípio espiritual? Há dois princípios. Então, como pode constatar a alma a sua individualidade? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, vamos lá. Eu falei do exemplo do livro. Mas quando nós vamos falar do corpo espiritual, ele é fluídico, lembra disso? Ele é semimaterial. Pensa num vaporzinho saindo lá da panela. E o pensamento vai agir sobre esse vaporzinho. Eu estou trocando o vapor ou é o mesmo vapor fluídico em volta do espírito? Pensa que é um vapor, como se fosse um vapor, é fluido. Mas pensa que é um vapor. Aonde o espírito vai, está tudo em volta desse vapor. Não é assim, ó, deixa o vapor aqui, eu pego um outro vapor. É semimaterial, não é material. E o quanto, a maneira como eu penso vai influenciando na estrutura desse vapor. Que vem lá do fluido cósmico universal, que nós estudamos lá no comecinho. A Gênesis está quase nesse momento lá, né? Quem for na Gênesis estudo está quase nessa parte. Ô, Léo, o Gasparzinho seria o perispírito dele, né? É, mas só que não tem a forma humana, e na verdade tudo é forma humana. É mais ou menos que a gente consegue entender um pouco. Bom, então tipo assim, então saindo agora da parte da aparência e sim de costumes. Costumes. Quando o espírito ele assume o formato do seu perispírito para tal X encarnação, Certo? ele volta até a ter um comportamento ou os trejeitos, os costumes daquela encarnação. Isso acontece de fato? Eu não entendi. Ó, vamos falar assim, digamos assim, dizendo, eu, Gustavo, com o espírito, vou pegar minha última encarnação. Tá. Então, meu jeito de falar, meus costumes, trejeitos ou qualquer outro tipo de coisa, vai vir relacionado mais da última encarnação do que dessa. Pode. Depende muito. Porque
o tempo que a gente passa entre uma encarnação e outra, a questão, por exemplo, vamos falar de um sotaque. Não necessariamente eu vou nascer no mesmo lugar. E aí vai depender das condições do aprendizado da própria língua. Então aí esse sotaque, um sotaque diferente de aptidões. Porque aí nós vamos aprendendo ao longo do tempo e ela se mantém de forma inata com a gente. Ou seja, conforme a gente vai nascendo, reencarnando, o espírito traz aquele aprendizado, aquela lembrança. Tanto que tem atividades que a gente vai fazer e é fácil para nós, embora nós nunca tenhamos feito. Porque nós já vivemos isso. Não necessariamente eu preciso trazer toda a minha experiência da última encarnação para essa. Pode ser que sim, pode, até porque talvez na última encarnação foi isso que me prejudicou. Então talvez eu tenha que vir para ajustar isso, de alguma forma. Pode. É o pode, mas não é fechado. Ô, Léo, seguindo a mesma pergunta, uma coisa que eu não consigo entender. Dessas aparências. Se a gente reencarna em média de 700 em 700 anos, e depois de Jesus a gente já reencarnou 10 vezes, em que aparência a gente está aí? Eu não consigo entender. Vamos lá, vamos separar. Aí eu também não entendi, peraí. Você não está querendo aparecer lá atrás, é isso? Não, foi ensinado desse jeito para nós. Então, não, qual é a tua preocupação? Não bate as datas, não bate a quantidade, tá. Aparência. Vamos ajustar aqui então, vamos ajustar. Quanto tempo nós levamos de encarnação para encarnação? Em média 700 anos. Quem falou isso? Não, encarnação, tá? Não, tá tudo bem, eu só estou perguntando, fica tranquilo. A pergunta certa é essa, quem falou isso? Assim, não precisa responder. Porque está errado. Por que está errado? Se nós vivemos 100 anos, eu vou trazer só pela ótica da razão. Vamos por no passado se vivia menos tempo. É aí que eu queria chegar. Então, esquece data. Porque pode ser que a gente vai chegar no plano espiritual e muito breve a gente consegue entender a oportunidade e a gente retorne. Há casos em que a gente precisa mais tempo, às vezes não porque eu sou mais espírito mais atrasado. Às vezes minha próxima encarnação vai ser numa tarefa tão maior, eu preciso de um tempo maior para me preparar, para aprender, para ir acompanhar as questões, para poder encarnar com mais segurança. Então não vamos definir data. Talvez, eu já entendi, a pessoa fala isso, mas não é isso. Não existe isso. Não existe. Tá? Pode ser que em 10 anos estou encarnando. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. E tem espíritos, conforme eu já falei, em reuniões mediúnicas, que faz mais de 1000 anos que está lá. Então eu posso fazer talvez uma média, eu posso chegar na média, falar, teve um espírito que foi 1000, outro que foi 10, aí vamos lá, mas não é isso. Não é 700. Por exemplo, um bebezinho pode virar antes, porque nem teve tempo. Pode. E depois de Jesus nós já reencarnamos umas 10 vezes, mais ou menos? Vamos saber, né? Talvez sim, talvez não. Pode ser que a gente foi mais relutante em uma ou em outra. Pode ser. Super provável, porque se você pegar 2000, né? Não, 10 encarnações? Não. 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 É que antes 40 anos era velho, né? 40 anos era velho. Mas pensa que 40 anos velho, a gente ainda tinha talvez ainda um progresso espiritual menor, né? Sim, também. Mas vamos pensar numa escala de 200 anos, então assim, gente, de novo, nós não podemos fechar caso nenhum caso. Eu não pretendo chegar no plano espiritual e ficar 100 anos lá, juro. Mesmo que seja mais delicinha possível, não. Embora você já sabe minha opinião daqui também, né? Mas temos que evoluir, né? Então tem que encarnar de novo, fazer o quê? Tempo é diferente. Mas é que quando se fala nessa condição, é baseado na experiência nossa aqui, né? Tá? Então você tem planetas mais evoluídos em que os espíritos já nos disseram pela própria experiência de que o tempo é muito menor lá, nesse tempo, né? Então é difícil a gente precisar, a gente não pode precisar muito, porque senão a gente cai nessa vala comum, né?
E aí pode você falar, cada 700 anos eu vou encarnar 2, 3 vezes só desde a época de Jesus, né? Então aí eu não entendi só a identidade que você falou aí, porque você falou assim, como que eu vou saber lá de trás até agora quem eu fui e quem eu não fui? Continua sendo o mesmo corpo espiritual, né? Daqui 700 anos, 10 reencarnação daria 7 mil. A Terra tem 6 mil nessa nova. Tem 6 mil não. Se contar de 2 o ser humano. 6 mil anos, ser humano? Não, tem mais. Ah, não. 100 milhões. É o que a Bíblia diz, que tem 6 mil É. anos. 6 mil anos É o que se tem da contagem moderna, pelo menos. Não tem nada. A Terra tem mais de milhões. A questão humana, mas a humanidade já tem milhões e milhões de anos comprovados pela leitura fóssil e tudo mais, né? É. Então, a Terra em si, a formação dela hoje é 4,5, 4,6 bilhões de anos, mais ou menos, de existência da Terra, do começo da formação dela, da aglomeração da matéria. Mas Jesus não é muito mais que 2 mil anos. Que ele veio? É. Então, E ele já era Cristo, né? mas Você imagina. daria só mais 3. E ele já era Cristo aí. Vamos? 300. Vamos seguir aqui, ó. Ô, Léo, essa aparência, né, que manter essa aparência é só com o objetivo pra gente que é encarnar? Porque Não. os espíritos, eles se reconhecem. O Jean desencarnou, Camila desencarnou. É a Camila ou não é a Camila? É a Camila. Tá, os dois espíritos, eles se reconhecem pela aparência? Também? Do perispírito, não físico. Então, Só que isso é só pra gente. você olha, vamos supor assim, ó. Então vamos lá. O perispírito, ele não está ligado, ele não vai ser modelado a partir do nosso pensamento. Quem se olhou no espelho hoje? Se eu falar para fechar o olho, vocês conseguem se ver no pensamento? É isso aí que vocês vão projetar. Tanto que tem gente que se acha outra coisa e na vida inteira toca como sendo outra coisa. E eu tenho certeza que vocês não me veem como eu me vejo. Mas se reencontrar em momentos diferentes? Fotografia do Por exemplo, pensamento. Eu fiquei lá parada 700 anos sem reencarnar e ele já reencarnou sim. Já teve outras aparências. Mas com você não há passado nem futuro. É o pensamento. É nessa hora então que o tempo não existe. É. Tá. Nossa, não foi voltar isso. Não. É mais simples que a gente pensa. É que a gente imagina primeiro olhando para o corpo físico, que o corpo nasce pequeno, depois ele cresce, aí se desgasta, há uma transformação física e a gente morre. Mas como espírito não tem isso. Então às vezes fica difícil para a gente entender, mas vamos devagarzinho que nós vamos entendendo. Quem tem vivência, por exemplo, Ver o corpo espiritual. tem que saber se é o Léo. É. Mas precisa tomar um cuidado porque ele pode projetar alguma coisa. Você está encarnado, então há essa dificuldade de certeza ainda. Então tem sim. E quanto à luminosidade, vamos dizer assim, que, por exemplo, já vi muitos casos, por exemplo, a pessoa, um espírito se manifesta, vê meio embaçado, outros são mais nítidos, tem o dom de ver. Isso daí é por causa da evolução moral da pessoa? É porque o perispírito pode ser porque o corpo espiritual ele ainda está muito materializado. Sim. Então você vê um pouco mais dessa densidade. E outros mais evoluídos pode ser mais rarefeito. Pode. Tá? Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra. Eles traz as lembranças porque eles viveram juntos enquanto estavam na Terra. Por exemplo, o filho reconhece o pai, será que preserva essa lembrança? O amigo reconhece o seu amigo? Será que a gente recorda dos afetos? Então pensa lá, nós chegamos lá, o Espírito se reconhece, nós vivemos na Terra juntos.
Ah, você era meu pai. É assim? Tem que ser, né? Porque é isso aí. As afeições do homem, né? Isso. Então eu não vou chegar e falar assim, ah, quem é você? Eu fui teu pai. Ah, é? Será? Não, né? Então, vai reconhecer. Não. Falando de reconhecer. Você reconhece pelas coisas boas e as coisas ruins. Ó, perfeitamente. E assim, de geração em geração. O que é geração em geração de espíritos? Nós temos quantas existências? São as gerações. Então a gente se reconhece em todas as gerações. Então, mas nós tivemos 10 anos lá atrás, eu nem lembro. Lembra? Porque 10 anos, 10 encarnações atrás, é fotografia do pensamento. Se a gente reencarnou várias vezes junto, a gente vai relembrar essas várias vezes, das várias existências. Isso. O final da novela Alma Gêmea, apesar de toda aquela parte fantasiosa e tal, coloca os dois espíritos em todas as suas encarnações anteriores juntas, como se eles se reconhecessem em todas. Eu não lembro, faz muito tempo. O final da novela Alma Gêmea é basicamente assim, vai mostrando todas as últimas encarnações que eles viveram juntos. Aí vai mostrando como que eles eram em cada um. Então seria basicamente isso. Basicamente isso, em geração em geração. Então não se perde nada, né? Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como que ocorre esse reconhecimento? Né? Então, qual é o processo para isso, né? Primeiro, a memória permanece, não apaga. Então, tudo que nós vamos vivendo, nós vamos acumulando, vai ficando arquivado. Vemos a nossa vida passada e lemos nela como em um livro. Vamos lá. Vemos a nossa vida passada. O que nós vamos ver? Eu pego um livro. Ver é recordar, que é o que o Gu está falando, que eu trouxe como exemplo. Então, eu recordo as vidas passadas e analiso ela como se fosse um livro. Não é isso, porque não tem físico lá. Imagina que seja mental esse processo. É mental. Então tá aqui, ó. Mas tá tudo aqui. Eu vou analisar ela. Não é livro, não, mas vamos pensar. Está dando exemplo de um livro. Eu vou ver, eu vou analisar, olhar as coisas. Tem coisas que eu não vou ter condição de ver, eu não vou perceber. Tem acessos do passado que ainda não consigo acessar. Eu até vou ler, mas não vai me chamar atenção, porque está travado naquele momento que poderia me fazer mal. As reencarnações muito passadas. Então vamos lá, ó. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Então, peraí. Eu desencarnei primeiro. Daqui a pouquinho vem alguém de vocês. Nós somos amigos, temos simpatia. Eu acompanho vocês fazerem a passagem. Aliás, a gente se acompanha vocês no plano material, no plano espiritual. Olha, a Lígia está vindo. Não está vindo não, tá? Tô lá no plano espiritual. Eu já fui primeiro, tá? Eu já fui primeiro, tá bom? Olha, logo. Vou voltar nela, vou queimar outro nome, não posso agora, né? Eu já desencarnei. Então lá, vou ver a Lígia está vindo, daqui a pouquinho ela está com a gente aqui. Porque o que a gente imagina é que a morte é uma ruptura. E isso não existe.
Daqui a pouquinho ele já está vindo, daqui a pouquinho ele já está indo embora, vou ajudar já, tá? Daqui a pouquinho está indo embora, Então, a gente acompanha esse ciclo todo. É uma continuidade. É lógico, se eu não tenho afeição nenhuma, não tem por que eu querer ficar olhando, acompanhando. Mas nós vamos nos mantendo esses laços de afeto. É o grupo que está aqui, de repente, aqui no nosso convívio, é o com quem você vai se juntar lá em cima. Eu costumo falar. Tudo bem. Mas, né, eu acho que é mais ou menos isso. É o mesmo grupo que interage. Né? É isso aí. Então vai indo, vai vindo, vai se acompanhando. Daqui a pouco chega um elemento novo, a gente passa a acompanhar junto, e vai daqui, vai de lá. É igual uma família, por exemplo. Você vai lá, pega aqueles álbuns de foto antigos, hoje não tem mais. Aí você abre a foto e fala, olha, isso aqui era não sei quem, não sei o quê. A gente lembra, vai vendo todo mundo. Reconhece, né? Então é normal esse processo de transição. Uns estão indo embora, outros estão estudando longe, outros estão voltando. Esse é o processo entre o plano material e o plano espiritual. E a possibilidade, por exemplo, de um desencarne, esse espírito ir para outro lugar bem longe de onde ele vivia, não existe então. Depende do tipo de experiência que ele precisa ter. Mas é que qual é... A gente pensa no local físico, né? Mas é que qual é, ô Jefferson? É em cima que você tem que travar, senão você não vai ter paz aí. É quando você pensa em outro país, a gente está achando que eu vou pegar o carro e vou ter que ir um avião e vou para outro país. Em espírito, o outro país é logo ali, é pensamento. Eu posso ir para outro país, acompanha do mesmo jeito. Mas eu digo assim, que você sai do seu núcleo, que é daqui da Terra, que é o núcleo que você está formando lá em cima. Você pode, de repente, tudo bem, ter um pensamento é rápido, não vai usar meio de locomoção, mas você pode ir para outros lugares. Vamos imaginar assim, ó. Nós temos uma comunidade de espíritos aqui junto com... Vamos pensar aqui a gente, vai. Tem uma comunidade de espíritos junto com a gente. Se eu desencarnar aqui agora, eu fico com a comunidade dos espíritos que estão aqui, desde que eu tenha sintonia com eles. Eu não vou sair daqui, eu já vou para outro... Não, vai ter o tempo de perturbação, nós vamos passar... Então nós temos uma comunhão, nós temos o anjo guardião nosso. Então nós não vamos sair para outro lugar. Não, calma. Você precisa, de repente, reencarnar num outro local mais distante, ou às vezes não tem mais como eu reencarnar na Terra, numa outra condição, aí é outra. Tá? Então vemos a nossa vida passada como em um livro. Vemos a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Aí Kardec traz para a gente, ó, os espíritos, então Kardec vai comentar. Os espíritos também podem, quando necessário, quando há uma necessidade, então há um recurso a mais, ó. Então os espíritos também podem, quando necessário, se reconhecer pela aparência que tinham quando vivos, quando necessário. Tem dois espíritos. Pelo perispírito ele se reconhece, mas se necessário, que é o que ele falou, eles podem, fisicamente, se reconhecer. A aparência física, não físico material. Aos espíritos que acaba de chegar, que acabou de desencarnar, né, ali, e ainda pouco familiarizado com o seu novo estado. Então imagina, eu estou saindo aqui, eu estou apagando daqui e ascendendo no plano espiritual. Vamos pensar isso, que o nascimento também é isso. Eu vou apagando lá e vou ascendendo aqui. Então eu vou desencarnar. Então, aos espíritos que acabaram de chegar, recém-desencarnados, vamos pensar assim, e ainda pouco familiarizado com o seu novo estado, não me acostumei ainda com esse estado desencarnado, o plano espiritual, os espíritos que o vêm receber apresentam-se sob uma forma que lhe permite reconhecê-lo. Não adianta eu vir lá e falar, olha, minha forma era outra, mas eu era fulano, eu vou perturbar mais ainda. Então, de que maneira nós vamos ser acolhidos? Calma, porque tem casos em que nós não seremos dessa forma. Mas seremos como? Se eu preciso, um espírito está ainda chegando, adianta eu mandar alguém que ele não conhece, uma fisionomia, uma aparência perispiritual que ele não conhece? Não.
Então já está num período difícil de adaptação. É interessante que ele seja acolhido naquele momento. Não tem ninguém lá que o conhece. Tem. Sempre tem. Sempre. A forma que se vê. Acho que um exemplo. Vai no longo vai explicar isso. Um exemplo que poderia ser é, por exemplo, você coloca a luz, uma luz normal, uma luz branca e um prisma. O prisma, você olhando de diferentes ângulos, de diferentes posições, você vê cores diferentes e formas diferentes. É como se a luz fosse o espírito que projeta e quem vê, está do outro lado, vê o perispírito que está projetando de uma determinada forma, dependendo do ângulo da pessoa, onde ela estiver. É até mais. Pode pensar desse jeito, mas é até mais simples. Imagina que o perispírito, você consegue plasmar uma imagem. É como se eu estivesse na tela aqui e eu apertasse uma aparência, eu volto, fico em outra aparência, eu aperto, vou 2, 3. Se eu tiver condição e vivi aquilo, eu tenho que ter vivido aquilo, fotografia do pensamento. Então a gente consegue ter esse plasmar, tá? É como Quase. quando você vê uma parente criança, né? E mesmo passado 20 anos, quando alguém fala sobre a pessoa, você lembra da imagem que você viu. Exato. Você não consegue... Agora, se você viveu com ele crescendo, é a lembrança que você vai ter. E você pode lembrar dele ainda criança. Você lê ele agora e como criança, mas ele ainda é aquela pessoa no presente. Mas na nossa memória é o que vem primeiro. A imagem. Isso. Deixando, na questão 286, deixando os seus despojos mortais, então pega a matéria, abandona a matéria, fica só o espírito. A alma se vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Desencarnei agora. O que acontece? Então tá todo mundo querendo chegar, desencarnando, estamos querendo ver não sei quem, querendo ver não sei o que lá, querendo... A Helena falou tudo, né? A gente tá querendo festa, né? Chega querendo ver pai, mãe, irmão, neto. Você sabia que tem festa no plano espiritual? É um pouquinho diferente. A última comunicação que eu trouxe é uma festa no plano espiritual. Verdade. Eu só vou deixar só uma vontade. Assim, alguém que está vivo e alguém que desencarnou vai falar como que é a festa quando chegar do outro lado. Como é? Não sei, vamos seguir aqui. Deixando seus despojos mortais, a alma vê de imediato, na hora, ali, logo após o desencarne, os parentes e os amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Então, imediatamente nem sempre é o termo, né? Porque nem sempre. Existem exceções. Quando Jesus desencarnou, quanto tempo ele demorou para ver todo mundo no plano espiritual? Ele viu antes de desencarnar. Já estava acontecendo tempo real. Como já dissemos, que lá atrás ele falou para nós, né? É-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo. Há um período de perturbação, o estado normal nosso. Nós vamos desencarnar. Primeiro eu preciso me reconhecer, ver onde eu estou, entender que eu desencarnei. Às vezes demora muito tempo, às vezes nem tanto. Mas ela não tem ajuda espiritual? Tem. Já do desencarne, assim? Ela vai falar já. Desde a vida inteira nós temos ajuda espiritual, inclusive no processo do desencarne e depois lá, inclusive. Tá? Sempre, nós nunca estamos sozinhos. Não por nada, porque um tem que ajudar o outro de fato. Tá? Então,
é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma, que a gente possa retomar a consciência, entendendo onde a gente está. E alige, ou seja, abandone o véu material. O que é o véu material? Enxergar com os olhos materiais. Nós desencarnamos com uma influência ainda material, com as impressões materiais na mente. Lembra que nós falamos que às vezes você tem que tirar um braço, por exemplo, você tem a sensação que você está com o braço ainda, porque é mental isso. É um processo mental. Então, quando nós desencarnamos, o nosso processo ainda está adaptado à ideia da vida material. Leva-se um tempo para a gente sair fora dessas impressões. Tem sofrimento? Moral, que é pior do que o físico. Os espíritos falam, o sofrimento moral é muito pior do que o físico. Então vamos lá, ó, na questão 163 nós já estudamos também, ó. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Algum tempo, uns mais, outros menos. Tem alguns que vão passar mais de 700 anos em estado de perturbação? Vai. Se entregando ainda às vicissitudes, a essa, tem. Agarrado às impressões materiais, tem. Então aqui agora é assim, ó. Então como é acolhida? Nós vamos chegar no plano espiritual. Tem uma recepçãozinha lá. Aquela ideia de São Pedro recepcionando é um pouquinho diferente. Mas tem uma recepção. Vai ter o nome na lista, já chega lá dentro já. Né? Não precisa nem entrar. Não é? Então na questão 287, ó. Como é acolhida a alma no seu regresso, no seu retorno? Nós só retornamos da onde nós já estávamos, né? Então não tem um retorno para onde eu nunca fui, né? Então como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Como que recebe quem está retornando, voltando? Aí tem duas diferenças, vamos começar a entender agora, ó. A do justo. Quem é o justo? Segundo a justiça divina, tá, gente? O justo é aí. Um espírito dedicado ao bem. Ninguém está falando de um espírito perfeito, não. É alguém que na vida se dedicou ao bem. Ele pode ser um espírito imperfeito, mas a vida dele já foi uma transformação. Como é acolhida a alma no seu retorno ao plano espiritual? Eu já estive no plano espiritual, reencarnei. Agora eu vou desencarnar e vou voltar. Como é recebida? Como é a recepção? Vai depender muito do tipo do espírito que está chegando. A do justo, é aquele que pratica o bem, né? Tem uma vida moral mais elevada, chega lá como bem-amado irmão, como um querido, né? Que bom que esse rapaz chegou aqui, né? Estava esperando, ó. Desde muito tempo esperado. Tá todo mundo feliz, animado, porque a trajetória dele na vida foi legal, entusiasmou todo mundo. Todo mundo não vê a hora de que volte, porque conseguiu ter êxito na vida material, as dificuldades. É com essa alegria, né, que ele está trazendo, ó, a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, os espíritos ainda ligados ao mal, ainda ligados o mal aqui é as imperfeições, as vicissitudes, nós, por enquanto. A do mal, como um ser a quem se despreza.
Isso é pior. Aqui está sendo um ser desprezível. Pensou que eu vou? Aí ninguém vem nem falar oi, tudo bem? Ninguém vai tocar arpinha. Que bom que você chegou. Festa no céu que é bom. Eu vou fazer aqui de volta. Ô, Léo, mas... Eu vou ajustar esse termo. Calma, não precisa ficar... a gente tem que pensar assim, ó, a do justo, pensa aquela pessoa que sempre foi muito legal, muito boa, aí fez uma viagem. Quando essa pessoa volta, todo mundo feliz da vida, vamos lá, fulano chegou. Aquele que só brigou, que só fez o mal, só é egoísta, só quer as coisas para ele, fala, fulano vai vir, vamos lá ver. Ah, vou nada. Ah, vou, mas vou. Então, mas ele... Cláudio. Cláudio, é que o Cláudio nivelou muito alto, né? Ele falou, quando chega o Chico Xavier, eu já estou pensando assim, quando a gente... É que o Chico está no primeiro parágrafo, nós estamos no segundo. Não, aqui na frase aqui, ó. Pega o meio termo entre Chico e os líderes da Segunda Guerra Mundial. Pronto, aí já está Vamos lá agora. Então, vamos entender agora. Imagina eu chegando no plano espiritual. Vamos pensar que só tem espírito superior. Não tem nem perfeito, superior. Aí eu chego lá com as minhas vontades. Eu quero ficar olhando as minhas fraquezas. Eles vão dar atenção para mim? Não, vão me desprezar. Porque mesmo que eles tentem nos ajudar, eu não quero. Eu ainda estou preso nas questões íntimas minhas. Eu quero viver as minhas imperfeições. Então é você que não quer, não é eles que não te querem lá. É. E pela tua condição, pelo teu interesse, pelo que você quer ali agir, você é desprezado. Eles não vão gastar tempo com você nas coisas que você quer. Não muda muito as coisas que eu quero aqui. Mas não é para tem que ser ajudado? Mas você não quer. Toda hora eu vou querer. Só que você fala assim para mim, ó. Eu falo, Márcia, vamos fazer uma ação no bem? Aí fala, não, tô querendo ir pro crime hoje de novo. Então você fica aí. Aí você fala assim, o Leonardo me despreza toda vez com as minhas ideias, com as minhas vontades, eu não sou levado em consideração nunca. Aí daqui a pouco eu falo, Márcia, para disso. Não, mas eu gosto. Você vai sozinha. Eu vou te acompanhar, não vou fazer. Como espírito, posso até te orientar a não fazer, mas não vou ficar nesses interesses que você ainda tem. Apegado às questões materiais como você está, por exemplo. É nesse sentido desprezar. O problema está na palavra, né? Na palavra pejorativa que ficou desprezível. Mas ali ficou pior ainda, né? Como é? Desprezível. Mas é uma atitude de desprezo quando o espírito bom fala, não, eu não vou tentar mais porque ele não quer. Não. Tentar eu vou tentar sempre. Mas eu não vou estar unido com você nessa prática. Nesse pensamento, nessa atitude. Não vai participar não vou estar em sintonia com você nisso. Vai ficar tentando tirar da É isso aí. É isso aí. É isso, né? Com a conduta, com o pensamento, com o interesse. Tentar mudar a cabeça do desprezado. Exato. É que nós já vamos lá para aquela questão da inferioridade, né? E ao contrário, eles até tentam, mas nós é que... Né? Então, que sentimento... Então, vamos pensar que é sempre esse estado íntimo, né? Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outros espíritos maus? Mais um para a turma. Mais um para a turma. Não é racional da gente pensar? Porque você acha que eles fazem festa quando alguém vai bem na encarnação, sai daqui? Não. Agora, então quando a gente olha aquela turminha do fundo da escola, eles vão buscar quem?
Chegou mais um da outra turma, lá da outra escola, que veio aqui para juntar com a gente aqui no fundo, fazer mais bagunça. Você pediu 4 vezes para virar sério. Nossa Senhora, é verdade. É mais ou menos como a gente vive aqui, né? Por isso que aqui é uma cópia mal feita de lá, entendeu? É isso aí, ó. Ó, que sentimento, então vamos de novo, ó, que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outros espíritos maus ou imperfeitos? Os maus ficam satisfeitos. Então vamos lá. Quando um espírito justo desencarna, os bons ficam satisfeitos. Quando os maus desencarnam, os maus ficam satisfeitos. Sempre vai ter alguém feliz para a tua chegada. Os maus ficam satisfeitos quando veem, quando percebem seres que se lhes assemelham e como eles, privados da infinita ventura, qual na terra um bandido entre os seus iguais. Então eles ficam felizes porque eles não estão num estado de paz íntima, de felicidade. A felicidade é essa paz interior do espírito. Então eles ficam felizes porque esses que chegam estão privados, porque são imperfeitos e não estão nessa condição de paz, de clareza, assim como eles. Tudo tranquilo até aqui. Acho que é por isso que a gente, quando está na boa conduta, no bom caminho, é tão difícil. Porque eles querem que a gente volte onde a gente estava. A turma do fundo não fica perturbando a turma da frente? E joga papelzinho, e joga não sei o que, e vai não sei o que lá. Não presta atenção, você senta do lado. Porque senta do lado. Na hora da felicidade, quer aproveitar a felicidade. Se não passar a cola, Então vamos lá. Ó. Na questão 289, ó, então Kardec perguntou assim: nossos parentes e amigos costumam, então as pessoas que nós tínhamos laços, os laços de família, de amizade, os afetos, costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Quando permitido, sim. Eles vão vir nos acolher, nos receber, nos instruir. Está falando daqueles parentes e amigos. Quem vai nos receber quando nós desencarnarmos? Ó, nossos parentes e amigos, será que os familiares vão estar ali? Os familiares continuam sendo familiares? No entanto, quando a pessoa está muito doente, ela começa a ver todos os familiares. É isso aí. Já veio antes, né? Só que lá atrás foi falado que é de geração em geração. Então, se eu chegar no plano espiritual, olhar, eu vou ver meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha avó, minha avó. E nós estamos esperando ver meu pai dessa encarnação. Se ele deixar de E a conexão? Pode ser que não tenha conexão. Mas dessa... Também. Chegando no plano espiritual, você vai encontrar o pai, vocês não se falavam, não se gostavam, ele estará lá? Não, né? Nem você vai querer vê-lo também, porque em pensamento você não tinha uma sintonia assim, né? Não vão se ver. Mas aí é o caso que você falou na outra pergunta. Pode ser que a pessoa vai se mostrar para ela que ela quer ver para ela ficar mais calma, não é assim? Não, nesse caso aqui ele está falando justamente das pessoas que viveram conosco. Então falou, já vai vir nos acompanhar, vai ser isso. Agora, e os familiares? Os justos vão encontrar as pessoas aqueles que foram pouco evoluídos vão encontrar quem? Os afetos, os inimigos. Os amigos, né, do fundão. Ó. Um fato curioso.
aconteceu na minha família, com o meu filho mais novo. Quando meu filho mais novo nasceu, meu pai era vivo ainda. E aí meu pai faleceu, ele era bem pequenininho. E ele é engraçado que ele é hiper parecido com meu pai, não só na aparência física, como na forma de agir, de falar, a paciência que meu pai tinha, a dedicação a certas coisas. Ele assim, é incrível como ele lembra muito meu pai. Só que meu pai era vivo quando ele nasceu. O que seria isso? Porque pode ser um espírito muito afim, que em outra encarnação pode ter convivido juntos e eles terem essa proximidade. Porque impressiona até, sabe? Assim, que nem fica eu e o Humberto falando, nossa, parece seu pai. O Humberto fala. É engraçado, é uma curiosidade. Então vamos lá, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Então, quando há vínculos verdadeiros, sim. Felicitam-na, de novo, a alegria, né? Como se regressassem de uma viagem, escapando aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. As pessoas familiares que nós tínhamos afeição, que têm condições, vão ao nosso encontro, não necessariamente só da última encarnação. Lembra que nós falamos que família, como família universal, os laços não se rompem, são de gerações e gerações. Esses espíritos vão ao nosso encontro, ajudando, auxiliando nós a desfazermos os liames materiais, as influências, os pensamentos, conversando, orientando. Às vezes estão pensando que está lá, né? Arranca daqui, tira o corpo, tira o perispírito, vai não sei o que. É mental. A gente vai conversando, mentalmente vai mudando a condição, a percepção. Tem espírito, por exemplo, que demora tempo. Você tem que conversar, depois de muito tempo, ele não está vendo ninguém, não está percebendo ninguém, você vai conversando com ele, vai mudando o estado dele, ele vai trazendo pensamento diferente, daqui a pouco ele começa a perceber um pouco que ele não percebia. Porque ainda estava muito envolvido nas impressões materiais. Então nós recebemos essa ajuda. É uma graça, ou seja, como se fosse um benefício espiritual isso, né? Concedida aos espíritos bons, o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aqueles que se acham maculados, que trazem uma consciência pesada ainda, né, permanecem em insulamento, ou só têm a rodeá-lo os que são semelhantes. Aí colocou, é uma punição, uma correção educativa, é uma medida para que nós nos eduquemos. Quando nós, ele falou aqui da gente do isolamento, do insulamento, quando eu chego no plano espiritual, vamos pensar assim, eu sei todas as coisas que eu fiz de errado, de forma equivocada. Intimamente, eu vou estar como? Me sentindo culpado? Não é culpado, mas intimamente, moralmente, eu vou estar como? Não querendo ver as pessoas. Eu mesmo não quero ver. Então você vai fazer diálogo com o espírito, ele fala assim, eu não quero ver minha mãe. Não é que ele não quer, é porque ele tem vergonha daquele estado. Então ele prefere viver no insulamento do que ser recebido. Então é um trabalho grandioso para você tirar ele dessa condição, de entender que todo mundo está nesse processo de aprendizado, que ela já acompanha inclusive ele algumas vezes, para depois ele poder ter essa percepção. Quando tem, aí despenca, desmorona, aí... De certa forma, é esse trabalho que faz também nas reuniões de... É esse trabalho. É que cada comunicação é um tipo de espírito, né? Uma comunidade diferente, um cenário diferente, uma condição diferente, um momento diferente. Cada grupo, às vezes, acaba ficando mais voltado para um lado que para outro, mas é. E aí, nesse caso, eles estando nessa
Então, por que é uma punição? É decorrente da nossa condição moral. Eu mesmo, moralmente, não me sinto preparado para aquilo e eu acabo não tendo essa bênção de ser recebido com. Então, nós não podemos imaginar jamais um castigo divino. É nós criando essa condição. Então, às vezes a gente faz alguma coisa e a gente quer evitar a tal pessoa. A gente não quer ser visto, não quer ser... Né? Quando a gente está triste ou com um problema grave, você quer ficar sozinho. É isso aí. A vergonha moral. A vergonha moral. Vergonha moral. Na questão 160, que nós já estudamos também, ó, o Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhe votava e a que ele se consagrava. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada no mundo espiritual e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Nós só vamos encontrar a família, os familiares? Não. Nós podemos encontrar pessoas que na infância nós tivemos uma afeição e nunca mais vimos. Que guarda uma afeição por nós e ele de repente já partiu e ele está nos acompanhando. E quando nós desencarnarmos, nós vamos poder fazer esse mesmo intercâmbio. É o que ele está colocando aqui, ó. Vê os que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Nós vamos ver os espíritos que estão no plano espiritual e nós também vamos ver aqueles que estão encarnados. Por que nós não enxergamos os espíritos? Porque o corpo físico é o que impede a gente de ver o plano espiritual. Por isso que mediunidade, que é o fenômeno que permite nós termos mais percepção do plano espiritual, ela é inerente ao corpo físico. Não é mérito disso, daquilo, não é do espírito. Não é o espírito que tem essa condição. É o corpo físico que vem preparado para ter essa janelinha para ver o plano espiritual. Então, o que não deixa nós percebermos por completo o plano espiritual é o corpo físico. Então a gente fala, nossa, que alegria que nós temos um olho. Sim, pelo olho que nós conseguimos ver o plano material, mas é também por ele que a gente é impedido de ver o plano espiritual, não pelo olho, né? Mas pelas barreiras físicas, né? O espírito está preso ao corpo, enquanto ele está na atividade, ele não consegue ver além. Por isso que quando dorme, o espírito está liberto, ele volta a ver o plano espiritual. Léo, só tem um detalhe. Só um? Depois que eu vim para cá, mudei todo o meu conceito de vida, pensamento de vida. Se eu chegar lá não for do jeito que você está contando, que é um cacete para Aí você volta. Por... A hora que eu desencarnar, eu vou para o insulamento, é isso? Vai para a solitária. Ô Léo, tem uma dúvida. Você falou do sono, né? Do sonho. Do sono. Do sono. Do sono você vai pro plano. Só que a gente sonha, vamos dizer assim, lembra-se pouco. Mistura-se com o pensamento. Mas pode ser que essa confusão, eu vejo assim, pode ser pessoas mesmo que você já conviveu, porque você vê rostos diferentes, você não conhece. Tem a parte, né, do Freud, aquelas coisas, né, mas eu acho assim, né, porque é uma viagem mesmo, né, viagem astral, sei lá, desdobramento. O problema do sonho, o sonho em si é um grande desafio, porque a doutrina espírita não trata de sonho. Então. Por que não se trata de sonho? Porque o sonho pode ser uma vivência do plano espiritual? Pode. Pode não ser? Pode. Pode ser uma construção mental? Pode.
Então, às vezes a gente viveu uma coisa de manhã, passou pela nossa mente, eu não lembro agora nem como chama, mas o marketing, hoje nem é mais tanto isso, mas o marketing em si, ele tinha, por exemplo, eu ia fazer uma propaganda, eu fazia propaganda de uma coisa que eu queria chamar atenção, mas no fundo tinha uma coisinha pequena no lugar que você não via, mas ela ativava dentro do teu cérebro, que aí você falava, nossa, parece que eu já vi essa marca em algum lugar. Nem foi a marca que você viu, mas existia um negócio lá, não lembro agora o nome, fugiu. Subliminar, que te levava a isso. Então, não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas, por exemplo, eu estou vendo coisas no dia a dia que às vezes eu nem dei muita importância. Depois, à noite, quando o cérebro começa a processar, eu começo a ver isso, aquilo e vira uma bagunça. Pode ser lembrança do que nós vivemos, pode ser não, da vivência do plano espiritual? Pode, com certeza, mas tá. Tem também um processo que o cérebro, ele recolhe todas as informações. Isso. E cria como se fosse uma hipótese do que... Então tem várias, aí às vezes a pessoa guarda a memória e cria uma... Como é que chama? Não é premonição, né? É uma pré... Não entendi. Não, entendi. Ele reúne, organiza, armazena e você cria uma... Porque aí ele já mostra pra você uma possível, sei lá, solução de algo. Mas às vezes a pessoa acorda e acredita que era uma realidade, né? E é normal. Sim. É um processo natural do cérebro, inclusive. Físico, né? Físico. Na doutrina espírita não tem nenhum estudo sobre o sonho? Existem estudos sobre o sonho, mas não há causas nenhuma fechada, porque o grande problema é como você vai comprovar o sonho. Porque ele pode ser uma lembrança natural do espírito, pode ser, mas vamos supor que seja. Como eu comprovo isso? Eu posso fazer uma outra, evocar um outro espírito, falar, olha, você teve com o fulano de tal aí, olha, eu queria evocar o anjo protetor, não sei o quê. O que ele trouxe aqui é verdade? Ah, é verdade, mas é o anjo protetor dele? Então há uma dificuldade muito grande da gente trazer uma certeza em cima disso, entendeu? O sonho, ele tem muito a ver com a nossa psique, né? Sim. Sim. Você vai sonhar aquilo que está no seu dia a dia, no seu entorno. Tá. Então. Olha, se o sonho só for vivência espiritual, eu tô lascado. Eu só guerra, só vou dar tiro. Então você tá mal, é isso? Então vamos lá, ó. Eu falo que é mais para que a gente se sente tão liberto que dá a impressão que é o espírito mesmo. Porque você sonha, você tá solto, você consegue voar, você consegue fazer um monte de coisa, sei lá, é uma coisa bem. É uma realidade bem boa. Virtual, é realidade, Vamos lá, vamos para 290 aqui, ó. Os parentes e amigos sempre em todos os casos, né, se reúnem depois da morte. Os encontros, os reencontros, eles são permanentes. Sempre, Léo, ficam sempre unidos. Tem mais o que fazer, né? Cada um tem... os espíritos podiam ter colocado isso, ó, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Não, eles têm mais o que fazer. Isso, entendi. Entendi. Os familiares mesmo a gente já não vê, né? Então fala assim, ó. Então depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando. Então, pera um pouquinho. Tem a questão evolutiva moral do espírito. Para eu estar junto com, eu preciso estar no mesmo processo evolutivo. E mais do que isso, o trajeto, o caminho, o desejo do que nós queremos tem que ser a mesma coisa. Pode ser que eu, com outro espírito, a gente esteja até no mesmo nível evolutivo, mas o meu interesse em desenvolver agora é por um lado e o dele seja para o outro.
Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservarem-se juntos. Pode ser que aqui um evoluiu mais e o outro menos. Não tem como querer estar junto, porque não é uma construção, uma constituição familiar como a gente imagina aqui. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempo a tempo, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição, inclusive. Por que punição? Eu tenho um parente da terra, por exemplo, que está mais evoluído. Eu não posso vê-lo sempre? Não. Por quê? Porque você não evoluiu tanto quanto ele e para isso é uma punição para você. É um castigo, não é uma palavra, mas é um corretivo. Olha, se você evoluir, você pode chegar ao estado que está. Essa evolução não é só quando a gente está encarnado. Não. Ela pode acontecer depois de desencarnada também. Pode, mas depois a gente tem que vir provar isso encarnado, né? Porque às vezes tem assim, pessoas que vão por minha mãe, que já faz 10 anos que morreu, então ela está muito mais tempo lá na hora que eu chegar. Então, mas pode ser que ela aprendeu, pode ser que não. Depende. Tudo é um depende. É isso. É como, eu vou na escola toda vez, né? É como se você pensasse assim, ó. Lá na primeira série, você falou que repetiu um exemplo lá, você tinha 2 amigos da primeira série. Aí um repetiu 4 vezes, o outro avançou. É possível estar na mesma sala de aula? Não. Porém, vai chegar um momento que você vai entrar vamos pensar, aqui no mundo normal. Vai sair da escola, vai entrar na faculdade, vai começar a trabalhar. Ele vai demorar um pouquinho mais, vai fazer isso, aí vai começar a trabalhar. Então, aqui no trabalho, estamos pensando no estado de evoluir. Aí vocês vão estar juntos. Mesmo que demore, porque aí os ideais são os mesmos, as posições são as mesmas. Tempo de evolução de aprendizado. Cada um teve o seu. Lá no final, exatamente. Vão estar juntos, que é esse o sentido da verdadeira família universal. Nós vamos se encontrando como uma família universal. E aí eu falei de um caso, certo? Então vamos lá. Lá na Revista Espírita, de 1861, mês de maio, Festa dos Bons Espíritos, a chegada de um irmão. Então vamos lá. Festa dos Bons Espíritos, já está falando que é dos bons espíritos. Os maus não têm festa, os bons têm festa. A chegada de um irmão. Também temos nossa... Então é um espírito que está trazendo essa mensagem, no finalzinho vocês vão ver. Também temos nossas festas. E isso acontece... É um espírito superior já, tá? Aqui. Também temos nossas festas. E isso acontece com frequência. Porque os bons espíritos da Terra, nossos bem-amados irmãos, despojando-se do seu envoltório material, do seu corpo material, nos estende os braços e nós vamos em grupo inumerável recebê-los à entrada da estância que daí em diante vão habitar conosco. Então eles vão ao encontro desses irmãos que acabaram de desencarnar. Nessas festas não se agitam como nas vossas as paixões humanas, que sob rostos graciosos e frontes coroadas de flores ocultam a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade, o desejo de agradar e de primar sobre rivais nesses prazeres fictícios. Aqui reina a alegria, a paz, a concórdia,
Cada um está contente com a posição que lhe é designada e feliz com a posição do seu irmão. Então, meus amigos, com esse acordo feito, que reina entre nós, nossas festas têm um encanto indescritível. A palavrinha indescritível é importante. Eu não tenho como descrever. Então eu vou tentar falar mais ou menos como seria aí para vocês, que não tem nada a ver com o que é aqui. Milhões de músicos cantam, acompanhados por liras harmoniosas, as maravilhas de Deus e da criação. Então o que os músicos estão cantando? As maravilhas de Deus e a criação. Com timbres mais deslumbrantes que vossas mais suaves melodias. Longas procissões aéreas de espíritos volitam, voam ou pairam, né? Como zéfiros ou como se fossem brisas suaves, lançando sobre os recém-chegados nuvens de flores cujo perfume e variadas nuances não podeis compreender. Depois de ver o banquete fraterno, esse encontro fraternal, a que são convidados os que com felicidade terminaram suas provas e que vêm receber a recompensa do seu trabalho. Parece ser muito terreno, mas a gente precisa entender que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, de festa daqui. É para a gente entender a amplidão dessa felicidade. Nessa hora que toca a harpa. É, quase nessa hora toca a harpa. Ó, meu amigo, tu desejarias saber mais. Quem evocou esse espírito queria saber mais. Mas a vossa linguagem é incapaz de descrever essa magnificência. Eu vos disse bastante, a vós que sois bem amados, para vos dar o desejo de aspirá-las. Então, caro Emily ou Emily, né? É que não é assim, então é Emily, acho que é. Livre da missão que realizo junto a ti na terra. Então ele tinha uma missão com esse espírito junto à terra. Ele está livre agora. Então, livre da missão que realizo junto a ti na terra, eu a continuarei para te conduzir através do espaço e te fazer desfrutar de todas essas felicidades. Aí foi Felícia, a esposa de quem evocou e que há mais de 1 ano é o próprio guia protetor dele. Quando desencarnar, vão ter condições de estar juntos? Não. Para ser um anjo protetor, você precisa ser um espírito da segunda ordem. Provavelmente o evocador ainda não o é. Mas mesmo assim vai deixar de vir ao encontro. Mas ela não está mais como esposa. Tanto que ela começa a falar visita de um irmão. Então o interesse, ela já tinha vindo em missão. Então os interesses desses espíritos são muito diversos. Tudo bem?